dia, senhores. Bom dia, senhoras. Vamos agora falar sobre a maior pandemia da história da humanidade. Você talvez esteja perguntando, é o coronavírus? É a Covid-19? Não. Nós vamos falar da pandemia que mais matou na nossa história. E espero que continue sendo, porque não sabemos ainda os reflexos finais desta pandemia que agora nos atinge. Estamos falando da gripe espanhola. O que foi a gripe espanhola? Quando aconteceu? Quantos mortos? Como que conseguiram combater? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. De forma rápida e resumida, só para que você tenha talvez uma primeira ideia. E aí depois as pesquisas seguem, né? A gripe espanhola não surgiu na Espanha. Aonde ela surgiu, tem algumas dúvidas. A teoria mais aceita que teria sido nos Estados Unidos. Este vírus, que é o H1N1, o influenza que a gente conhece, ele teria migrado das aves para os porcos. Nos porcos ele causou a doença que atingiu os soldados de um forte americano. Esses soldados foram para a Europa e contaminaram os europeus. Essa é a teoria mais aceita, né? Mas como que a Espanha leva esta alcunha, né? Porque nós vivíamos uma época de guerra. Estou falando de 1917, final de 17, principalmente 1918, que é o principal ano desta pandemia. O mundo estava em guerra, né? Todos os continentes. Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. E aí, pandemia porque ataca todos os continentes. Imaginem um vírus parecido com o que a gente tem hoje, num estado em guerra. Né? O país está numa guerra contra outro país e passa a ter que travar uma guerra contra um vírus. Então a situação hoje é difícil. Imagine isso anteriormente. Imagine nos palcos de guerra da Europa, uma guerra de trincheiras, uma guerra longa. As pessoas iam sendo infectadas e nem sabiam o que era e de onde vinha, e iam morrendo aos milhões. Os cálculos são imprecisos quanto ao número de mortes da gripe espanhola. Alguns chegam a 100 milhões de mortos. Vamos ficar em 50 milhões porque aí não estamos muito errados, né? Tem de 30 a 100, vamos ficar em 50 milhões. Número de infectados, então, aí era um número muito grande de infectados. Calcula-se que 25% da população mundial foi infectada. Hoje, numa população como nós temos, nós teríamos mais de 1 bilhão de infectados, mais de 300 milhões de mortos, trazendo aqueles números para a quantidade de habitantes que nós temos hoje, né? E era um vírus que em alguns locais chegou a ter uma mortalidade de 20%. O coronavírus está com 3 e alguma coisa, né? No Brasil nem chegou a isso ainda. E uma característica interessante é que ele atacava mortalmente mais os jovens que os velhos, né? Tem algumas explicações para isso, mas aí o campo da medicina eu não domino e não vou entrar, né? Aliás, não domino campo nenhum, né? Mas o campo da história a gente tem um caminho já um pouquinho mais longo. A contaminação era muito rápida e as pessoas iam morrendo de gripe. Em 1918 ainda não há antibióticos, né? Os remédios ainda são muito limitados. Então, somados a questões de higiene, a questões de debilitação, as pessoas tinham febre alta, iam ficando debilitadas, acabavam morrendo de pneumonia, basicamente, pela sua fraqueza, eram contaminados por doenças bacterianas. Mas, enfim, como que vai ser debelado esse vírus? A primeira questão é dos próprios anticorpos, né? Aqueles que vão sobrevivendo, porque mais sobrevivem pessoas do que morrem, muito mais sobrevivem do que morrem. Eles vão adquirindo anticorpos e o vírus então atinge o seu pico e depois ele vai diminuindo. E também os pesquisadores, os cientistas acreditam que esse vírus sofreu uma mutação e que se tornou menos capacitado para resistir, e que aí essa mutação teria então colocado
fim a esta pandemia. A pandemia atingiu principalmente o ano de 1918, como eu falei para vocês, e até 1920 ainda tinham pessoas morrendo, né? 18 e 19 são os principais, e 1917 a 1920 nós tivemos grande parte desses mortos aí. Vai chegar no Brasil, eu falei, é uma pandemia, né? E no Brasil nós vamos ter alguns aspectos muito parecidos com aquilo que a gente tem hoje, né? Ela vem de fora pelos viajantes, dessa vez foram pessoas que chegaram pelos aeroportos, principalmente na época nós não tínhamos ainda uma aviação comercial, então as pessoas chegaram de barcos, né? Acredita-se que teria sido os primeiros casos um navio do Correio Real Inglês, navio Demerara, que teria chegado no Recife, depois Rio de Janeiro, as cidades litorâneas são as primeiras a sofrer o impacto da nova doença. E aí depois, aos poucos, esse vírus vai adentrando, né, para o interior. E aí São Paulo, das cidades que não ficam no litoral, pelo seu tamanho, é aquela que mais sofreu com o vírus. Nós tivemos no Brasil em torno de 35 mil mortos, que para 1918 é um número muito grande, hoje já é um número muito grande. Qualquer número de mortos, né? Apesar que tem uns aí que dizem que perder 5 ou 6 mil não é nada, mas qualquer número de mortos nos atinge, como brasileiros e como seres humanos mortos no mundo todo. Bom, mas essa doença ela inicia então por essas cidades portuárias e ela chega muito forte. Tem várias notícias que as pessoas elas adoeciam de manhã e morriam à tarde, né? Sem ar, roxas, porque não conseguiam respirar. E aí imagine isso em 1918, um serviço funerário ainda pequeno, né? Como todos os serviços do Brasil. Tem casos no Rio de Janeiro, principalmente, que é onde mais houve óbitos, que as pessoas jogavam os corpos na rua. Não se sabia o que fazer com esses corpos, né? Se iam cremar, se iam enterrar onde, enterrar junto com os outros. Houve uma interrogação muito grande, né? Nesse processo todo, o que foi feito? Foi feito o que está sendo indicado hoje: isolamento social. As pessoas foram então orientadas pelo Serviço Nacional de Saúde e dos estados onde houve a doença a ficarem em suas casas, a se isolarem até que passasse o pico do vírus. E respeitaram, e por isso que no Brasil, num mundo que teve 50 milhões de mortes, a gente teve 35 mil, que no aspecto geral é pouco, apesar de não serem poucas, né? As pessoas foram para suas casas, se cuidaram, foram criados hospitais de campanha, e o povo brasileiro se vira, né? Para mim a história mais interessante da gripe espanhola é que organizaram que havia um remédio caseiro que matava o vírus, né? O brasileiro, como se diz, tem que ser estudado, né, pela NASA. As pessoas começaram a misturar cachaça, muito comum no Brasil, é uma bebida típica brasileira. Limão, tem limão em tudo que é lugar, e mel. Quem não tinha mel adoçava com açúcar. O que é cachaça, limão e mel ou açúcar? Caipirinha. Então essa bebida que era usada para combater o vírus tornou-se provavelmente, né? Provavelmente tenha sido essa origem, tornou-se aí uma das bebidas características do nosso país. E eu fico imaginando os bebuns, né? O cidadão já estava completamente curado e continuava na caipirinha. Não estou bem, né? Então, imagine o cidadão deitado e sua esposa levando a caipirinha. Coisas do Brasil, né? Mas nós tivemos uma notícia ruim dentro dessas 35 mil mortes. O Brasil perdeu um presidente eleito. Um presidente eleito. O presidente Rodrigues Alves, que já havia cumprido um mandato no Brasil de 1902 a 1906, ele foi contaminado, foi contagiado no final de 1918. Em janeiro, quando ele deveria assumir, ele não assumiu o governo. E ainda no mês de janeiro, talvez fevereiro, mas me parece que janeiro de 1919, ele veio a óbito com complicações vindas do H1N1
e da gripe espanhola, e perdemos um presidente eleito, né? Já tinha sido presidente, o povo gostou dele e novamente o colocava no poder. É uma perda de qualquer forma, né? Não foi uma gripezinha, assim como não é uma gripezinha hoje o coronavírus, e o triste é perder pessoas, né? Na época também surgiram aqueles da arautos da má fé, talvez seja o nome, né? Pessoas com caráter duvidoso, os Olavo de Carvalho da vida, e aqueles que seguem esse tipo de gente, dizendo que o vírus não atacava e que não era mortal. Inclusive o ministro da saúde da época, o Carlos Seidel, acabou se perdendo um pouco nas palavras e dizendo que aquilo ali não era interessante. Foi substituído, né? E o presidente Venceslau Braz vai firmar, a imprensa vai apoiar e o Brasil vai conseguir vencer, apesar de uma quantidade interessante de mortos, consegue vencer a gripe espanhola. Espero que as nossas autoridades façam o mesmo agora e que nós fiquemos em casa para que possamos vencer essa nova pandemia. Valeu!